talvez você não se lembre do que muitas vezes Deus estava tentando te liberar, te libertar. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isso pode ser classificado como um verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez você não conseguiu, comece e um dia sairá vitorioso. Nessa busca pelo despertar, o despertar da consciência, de tomar consciência sobre os seus atos, por muitas vezes a própria resistência à mudança ou a própria fuga de si mesmo, de conhecer-se, de conhecer suas sombras, os seus defeitos, a gente começa a olhar para fora, apontar para fora, e por mais que a gente saiba que é errado, por mais que muitas vezes a gente não queira, mas a gente está sempre apontando e com bastante dificuldade de olhar para dentro realmente e escolher a mudança. Eu acho que parte desse contexto de crescimento, é não admitir para si mesmo quanto mudou e ter medo de ser julgado por outras pessoas, achar que outras pessoas irão se importar ou falar sobre a sua mudança, sobre você ter mudado de opinião sobre algo, sobre alguém. Muitas vezes criar novos hábitos, uma pessoa que às vezes não cuidava de si, que começa a cuidar de si, começa a ser visto muitas vezes como uau, o que aconteceu? Como assim você mudou? A gente se sente de certa forma desconfortável durante esse caminho, porque muitas vezes a gente cria uma imagem de que nós não podemos mudar de ideia, que se nós mudarmos de ideia nós estaremos sendo mentirosos, falsos, né? E na verdade a mudança ela é algo natural, é uma lei da vida. E por muitas vezes, perante essa situação, a gente se coloca num lugar de resistência, de dor, muitas vezes de não querer mudar certos contextos, certas situações, certas histórias da sua vida. A gente entra numa espécie de bolha onde a gente não consegue sair disso. A gente fica com receio de mostrar, de ser, porque quando você é realmente quem você é, quando você traz a verdade independente da consequência, é difícil você não ser julgado, é difícil por vezes você ser benquisto pelas outras pessoas, porque você incomoda o ego dessas pessoas. E isso faz com que você se torne uma pessoa, uma persona não grata, como a gente chama, né? Uma pessoa que as pessoas não gostariam da presença, porque a presença incomoda, a presença traz alguma situação, traz algum sentimento. Às vezes a gente nem sabe o porquê que não gosta dessa pessoa. E depois eu descobri que essa pessoa não tem nada demais, né? E, enfim, tudo isso traz um desconforto, traz uma ideia sobre o outro e sobre nós mesmos que não é verdade. E está tudo bem você mudar. Pode ser que na infância você tenha sido a criança mais amorosa do mundo e depois se tornou o adolescente mais revoltado do mundo e depois se tornou a pessoa mais boa do mundo. Tentou se transformar e aí pessoas te machucaram e aí você se torna uma pessoa amarga, madura, para que ninguém mais te machuque. Isso acontece com várias pessoas. A mudança ela é necessária. Imagina se eu fico num tipo de vida a vida inteira, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar sofrimento, porque a resistência à mudança traz sofrimento. E hoje, perante todas
Às vezes que eu, por exemplo, passei por uma situação difícil, eu entendi que eu estava resistindo a algo muito melhor que estava por vir. Por mais que eu imaginasse ou acreditasse que só algo ruim poderia acontecer agora. A gente tem essa ideia de que tudo que vai acontecer depois parece ruim. Quem aqui gosta de mudança? Tem gente que é apaixonado pela mudança. E já outras pessoas se sentem inseguras, perdidas. Isso faz parte de um contexto sistêmico, familiar. Ninguém é igual a ninguém, mas todo mundo faz parte de algo muito maior e não percebe. Não percebe que quanto mais nós olharmos para dentro, quanto mais nós mudarmos, quanto mais estivermos dispostos a evoluir, a ter consciência sobre tudo, ter consciência sobre o amor, sobre como acontecem as coisas no universo, por que nós criamos essa realidade em que vivemos, por que nós estamos aqui, quem eu sou. Quanto mais nos perguntamos, mais tomamos consciência de que podemos ser melhores a cada dia. Mudar é bom, sempre foi. Talvez você não se lembre do que muitas vezes Deus estava tentando te liberar, te libertar.